Espaço Sorran de Terapia Holística, curso livre EAD online de acupuntura em ginecologia e obstetrícia. Muito bem, meus queridos, continuando o nosso módulo 12, onde nós estamos discutindo as inflamações, infecções e doenças dos órgãos genitais. Neste vídeo, nós vamos abordar a síndrome inflamatória aguda da cavidade pélvica, também conhecida como endometrite. Amigos, a endometrite, ela é uma inflamação do endométrio, que é causada por quê? Pode ser causada por infecções intrauterinas recorrentes e é também a causa mais frequente de febre no pós-parto cesariano ou parto normal. A endometrite, gente, ela pode ocorrer junto com outros distúrbios, como, por exemplo, as inflamações das trompas de Falópio, chamada de salpingite, a ooforite, que é a inflamação do ovário, e a peritonite, que é a inflamação do peritônio pélvico. Nós temos dois tipos, segundo a medicina ocidental, de classificação de endometrite. Nós temos a endometrite aguda e a endometrite crônica, que não é endometriose somente, ok? Muitas pessoas confundem o termo endometrite crônica como endometriose. A endometriose ela está até inserida, entretanto a crônica ela pode ser além de endometriose, ela pode ser um outro tipo de apresentação. Na endometrite aguda, o que a gente tem? A gente tem a endometrite puerperal, que é devido a uma infecção que ocorre após o parto e é a causa mais frequente de apresentação de endometrite aguda. E como é que essa endometrite pode acontecer? Ela pode acontecer porque essa mulher ela está infectada. Então, uma infecção, por exemplo, por clamídia, uma infecção pós-parto ou pós-aborto, uma vaginose bacteriana. Tudo isso pode levar, no período pós-parto, que é um período onde há uma importante queda de imunidade, uma importante perda de sangue, né? Isso tudo pode levar ao desenvolvimento dessa infecção, dessa inflamação do endométrio, que é o que é o endométrio? É a camada que reveste o útero. Já a endometrite crônica, o que seria a endometrite crônica? Também chamada de endometrite crônica atrófica. Ela pode ser uma doença senil que ocorre após a menopausa, quando a mucosa torna-se atrófica, ou seja, quando ela perde as suas características de trofismo, ok? E aí ela perde volume, o endométrio, e se consome. E esse fenômeno dificulta a regeneração dessa mucosa superficial após a fase menstrual, porque não há uma renovação celular tão a miúde, tão a contento como acontecia quando a mulher estava na fase fértil. Agora, o que a gente precisa saber a nível de ocidental sobre a endometrite? A gente precisa saber o que é endometrite, tá? Endometrite é um processo inflamatório do endométrio, que geralmente ele está associado a uma infecção, tá? A causa mais comum de endometrite é uma infecção prévia. E essa infecção, ela pode vir do líquido amniótico, ele pode estar infectado antes ou durante o parto. Então, se essa criança expele fezes, né, que é o mecônio, que é o material intestinal que ele deveria expelir pela primeira vez, se ele expele esse mecônio antes do nascimento, aumenta o risco de infecção local para essa mulher. Ela pode vir de uma doença inflamatória pélvica, que é a infecção de qualquer um dos órgãos femininos, pode ser do ovário, pode ser das trompas, que a gente já falou, né? Pode vir de resíduo de tecidos após o parto, às vezes após aborto, ficou um certo de resíduo de placenta ou outras partes do tecido que podem permanecer dentro do útero, e isso leva à formação de uma infecção local. E também ela pode vir, gente, de doenças sexualmente transmissíveis, né? Que são conhecidas como DST, e antigamente eram conhecidas, muito antigamente, né? Uns 20 anos atrás, elas eram conhecidas como doenças venéreas. Agora, quais mulheres estão em risco de desenvolver endometrite? Todas as mulheres, gente, elas têm uma presença normal de bactérias, que a gente viu até
no módulo de prurido genital, né? Então, todas as mulheres elas têm uma quantidade normal de bactérias e leveduras na vagina. Agora, quando essa mistura natural de bactérias muda durante a vida, aumenta o risco de endometrite, porque aumenta o risco de proliferação anormal de bactérias ou leveduras ou vírus no local, ok? Então, é mais provável que ocorra a partir dos seguintes eventos: um aborto, o parto, a questão da anemia materna, que abaixa muito a imunidade da mulher, e alguns procedimentos médicos que envolvam entrada no útero ou colo do útero de artefatos, ferramentas diagnósticas, né? Então, a gente tem a esteroscopia, a curetagem uterina, e esses exames, eles precisam ser feitos obedecendo regras rígidas de asepsia. Eles têm que estar esterilizados, o ambiente tem que estar livre de qualquer tipo de contaminação. Caso por algum motivo isso não ocorra, ou esse material seja infectado de alguma forma, isso pode carrear esse tipo de flora para a região interna da mulher, indo até o colo do útero e o útero. E aí sim ele pode vir a proliferar ali e desenvolver a endometrite. Já no período pós-parto, tenho que falar algumas coisinhas que também podem levar ao desenvolvimento da endometrite. Por exemplo, a inserção de dispositivo intrauterino, né? Algumas mulheres elas reagem, fazem uma reação inflamatória, por isso é necessário estar sempre acompanhando com o ginecologista a aceitabilidade ou não do DIU por essa mulher. Se essa mulher tem ausência de muco cervical normal, isso promove o quê? Atritos. Esses atritos levam a desenvolvimento de inflamação. Isso pode promover uma infecção, né? A gente viu lá no prurido e na leucorreia. E essa infecção ela pode subir e atingir o endométrio. Da mesma forma que acontece com o prurido, a lavagem vaginal constante, ela também altera a flora da vagina e da vulva, e isso propicia a queda de imunidade local e pode vir a desenvolver bactérias, fungos e vírus. E até mesmo o próprio mecanismo de ducha interna, ele empurra, ele leva para cima, né? Quando a mulher aperta a pera, o líquido sobe, e ao subir esse líquido, ele também carrega as bactérias que estão mais para baixo, mais superficiais para internamente. E além disso, tem todo um processo de asepsia extremamente necessário desse equipamento. Ele tem que ser esterilizado, ele tem que ser fervido, ele tem que ser muito bem limpo para ser introduzido na vagina e carregar a substância da lavagem vaginal. E é claro, outra forma que a gente pode considerar como fator de risco são as relações sexuais desprotegidas e a promiscuidade, ou seja, múltiplos parceiros sexuais. Segundo a medicina ocidental, quais são os sintomas que a gente vai ver nessa mulher, né? E a gente vai explicar até para ela o que pode ser ou não. Muito bem, essa mulher ela pode apresentar febre, ela pode apresentar irritação uterina, ela pode apresentar dor durante a relação sexual, ela pode apresentar dismenorreia, que são a menstruação muito dolorosa, muito difícil. Ela tem uma característica de apresentar corrimento vaginal, né? Com mau cheiro, amarelo, com sangramento ou não, mas o cheiro amarelo pútrido é uma característica de uma infecção bacteriana. Essa febre, se for agravada a questão, essa febre pode subir, pode se tornar mais elevada. O corrimento e a secreção vaginal e o cheiro podem ficar muito mais desagradáveis, tendo a necessidade dela utilizar absorventes para não vazar para a roupa, ok? E ela também pode apresentar um sangramento anormal fora do ciclo menstrual, acompanhado desse corrimento. É muito importante que essa mulher que esteja com esses sintomas, ela seja referenciada para o médico. A gente está passando por 3 vídeos, né? A gente passou pelo vídeo de leucorreias, que eu falei que é importantíssimo, o vídeo de prurido e agora o vídeo de endometrite. Esses vídeos, eles são muito importantes que a gente deixe bem claro o papel do profissional da área de saúde, no caso, como nós, acupunturistas,
no aconselhamento e no referenciamento dessa paciente para um profissional especializado em ginecologia e obstetrícia da área clínica. Existem complicações se essas bactérias não forem debeladas. Dentre essas complicações, a gente tem sepsemia, a gente tem abscesso uterino, tem peritonite, tem as infecções dos anexos, como trompa de Falópio, ovário, tendão e tendões desses músculos, e a possibilidade dessa mulher ficar estéril por necessidade de cirúrgica ou até mesmo pela lesão definitiva, né, do anexo atingido. Então é muito importante que esses sintomas referidos sejam diretamente levados ao médico, ao ginecologista dessa mulher, para que ele possa fechar o diagnóstico clínico, né? O diagnóstico ocidental. E nós, da medicina tradicional chinesa, nós da acupuntura, vamos estar dando o quê? O suporte para diminuir as dores, melhorar a imunidade dessa mulher, tratar essa umidade. Se tiver uma mucosidade instalada, a gente vai tratar também. Então, tudo isso, esse calor, a gente vai quitar, vai diminuir esse calor. Isso, todas essas questões que a gente está trabalhando são importantíssimas, porque fazem com que ela não só absorva melhor a medicação prescrita pelo médico, mas ela também reaja mais rápido ao tratamento e evite complicações, sequelas. Então, a gente entra como um papel importante, fazendo parte da equipe, fundamental da equipe. Agora, não podemos sozinhos tratar endometrite sem uma referência de um ginecologista, porque existe uma cultura enorme de bactérias ali com a grande possibilidade de desenvolver sepsemia e essa mulher ir a óbito. Então, a gente precisa de um outro colega de trabalho para trabalhar multidisciplinarmente. Bem, então como é que é feito o diagnóstico clínico ocidental de endometriose? Bem, o médico ele vai fazer o exame físico, vai colher os dados na anamnese, né? E vai fazer o exame pélvico e vai verificar se tem outros problemas que poderiam causar esses sintomas. Então ele vai solicitar exame de sangue, né? Para verificar se já existe alguma infecção, valores de infecção no sangue. Ele vai realizar cultura, onde ele vai recolher amostras de urina, de sangue, do corrimento vaginal, para procurar o agente etiológico dessa infecção. Ele vai solicitar uma ultrassonografia. Ele vai solicitar uma ultrassonografia transvaginal, que você vai utilizar de ondas, né? O exame que utiliza ondas sonoras para ver, através de imagens, como está o interior do útero e os ovários e os anexos. Ele pode pedir uma tomografia computadorizada, com ou sem contraste. Tudo isso é um exame exame de imagem, que ele está buscando algum tipo de alteração anatômica ou instalada no local. Existe um exame chamado histeroscopia, né, onde ele vai ser feito para olhar a parede externa do útero, com um pequenino instrumento com uma luz e uma câmera bem na ponta de uma sonda, que é colocado na vagina e no colo do útero, e um líquido ou um gás ele vai ser introduzido através do estereoscópio para ajudar o operador a ver melhor. Então, durante esse exame, o que ele faz? Ele pode não só visualizar, como ele pode retirar uma amostra de tecido do colo uterino para fazer o quê? A biópsia, que é um outro exame, né, para análise laboratorial do tecido inflamatório pesquisado. Então, esses exames eles são solicitados pelo ginecologista, são fundamentais. Ele vai escolher quais dos exames essa mulher vai ser submetida. E aí sim, com todas as respostas na mão, aí ele vai determinar o quê? O tratamento da endometriose. Geralmente, antibióticos são prescritos, porque há uma coleção de bactéria local que está atacando o tecido do endométrio, né, promovendo essa inflamação. Essa inflamação ela tem origem de uma infecção, então é prescrito antibiótico, né? E em alguns casos ele faz uma curetagem para remover tecido, resíduo necrosado que possam estar aderidos ali, principalmente após o parto ou após um aborto. Se tiver um abscesso,
aí ele vai entrar com outro procedimento que é chamado de punção aspirativa, né? Ele vai drenar um abscesso que esteja no local, se tiver já com essa complicação, e em alguns casos é feita uma cirurgia, né? Para remover o tecido infectado ou para fazer a própria remoção mesmo, chamado histerectomia. O prognóstico de tratamento, se não for já instalado complicações, esse prognóstico de tratamento é bom. Tá? Em 90% dos casos, o tempo de cura para as pacientes que têm endometrite leve ou moderada são tratados com antibióticos e isso leva geralmente uma semana no máximo para resolver este problema, né? Então, para conseguir debelar a infecção. E não esquecer das medidas preventivas, né? São medidas de higiene, são medidas preventivas contra a aquisição de doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente tem o uso de camisinha no ato sexual, a questão toda de asepsia e prevenção para todas as técnicas invasivas realizadas pelos profissionais de saúde. Então, desde o fato de você estar usando o espéculo para fazer a coleta de preventivo até um exame de ultrassonografia transvaginal, tudo tem que seguir, né, um protocolo de controle de infecção para que isso não venha a desenvolver um problema. Okay? E algumas mulheres, o que é feito? É feito já até de uma forma preventiva, os cirurgiões eles administram antibióticos antes de uma cirurgia abdominal ou pélvica, justamente para quê? Para que se houver algum tipo de colônia esquecidinha, de baixa contagem, que não for detectada, que ela seja debelada e que não haja risco de proliferação. Então, medidas preventivas são importantes da parte ocidental para que não haja a complicação de instalação da endometrite. Muito bem, então a gente falou da endometrite do ponto de vista ocidental, onde a gente falou que é uma doença que pode ser aguda ou crônica, que está relacionada com a invasão microbiana do endométrio e dos tecidos circunvizinhos, como trompa, o de falópio e os próprios ovários, que ela pode ser aguda ou crônica. A aguda, ela geralmente leva a febre, dor e fenômenos flogísticos, né? Dor, calor, rubor e edema locais. E a crônica? A crônica, ela é raramente isolada, ela faz parte de inflamações pélvicas crônicas. Então, a gente tem a endometriose como o quê? Como uma resposta, uma cicatriz de uma agressão crônica posterior, tá? E também eu tenho a questão da menopausa. A menopausa, ela leva a uma fraqueza da atrofia, do trofismo, melhor falando, do endométrio, das células da mucosa e do endométrio. E isso faz com que seja propiciado lesões, e essas lesões podem infectar, ok? Então, a gente tem aguda e crônica, e aí, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, a gente tem basicamente umidade, calor, deficiência a nível de vazio de sui ou shui e vazio dos rins. Então, vamos lá. Na umidade e calor, o que a gente tem? A gente tem uma umidade que chega a ser perversa. E isso por quê? Porque houve uma invasão de origem externa de quê? De bactérias. Isso acumula, produz calor que ataca a matriz, que é o útero. Né? Então, a proliferação de patógenos, esse patógeno proliferando leva à criação de um muco, de uma umidade local, que a gente chama de corrimento, correto? E isso vai atacar o útero. Eles vão crescer em número e vão atacar o útero. Quando a gente tem uma deficiência de shui, de sangue, a nível de vazio, em que situações eu posso ter esse problema? Pós-parto ou pós-aborto, nos períodos pré- e pós-menstruais, onde há uma queda importante da imunidade, do Weiqi, e isso favorece um ataque externo, né, vindo de micro-organismos, e isso vai ferir o Schonmai e o Reimai, que são os vasos maravilhosos responsáveis pelo
funcionamento adequado do ciclo menstrual. Eles estão trabalhando, eles estão usando toda a energia deles e vão ser atacados neste momento. Daí a necessidade de quê? De ter cuidado com lavagens, de ter cuidado com introdução de artefatos na vagina, durante os exames, se vier fazer algum exame, ter certificar que está tudo muito bem limpo, tudo muito bem seguindo os protocolos de asepsia. Usar camisinha para não se contaminar neste período com algum tipo de vírus, fungo, etc. Que são situações onde a gente tem uma baixa imunidade e a facilidade de proliferação é maior. E no vazio de rins, eu posso ter uma pessoa que ela já vem com uma constituição fraca, ela já vem com um DING fraco de rim, né? Então, a questão de nutrição, a questão de nutrição energética, que eu estou falando, né? Para a víscera coriosa já fica comprometida, para vaso maravilhoso já fica comprometido pela própria constituição de DING fraca dos rins. E os excessos sexuais podem levar também a uma deficiência de rim, e essa deficiência de rim ataca a matriz, porque a matriz ela é regida pelo rim. Muito bem, agora a gente vai entrar no estudo de cada uma das etiopatogenias e como seria o tratamento. Então a gente começa discutindo a umidade e calor. Bem, sintomas de umidade e de calor. Então eu tenho febre, que é um sintoma de calor, o baixo ventre é dolorido, geralmente é uma dor por excesso, né? É uma dor que piora com a pressão. A leucorreia, ela é abundante, amarela, fétida. Há uma coceira genital instalada, que a gente falou, né? Que é um sintoma associado a alguma complicação, geralmente, né? Então, há um prurido genital ou até a nível de eczema, né? Devido a essa consumpção de yin, essa consumpção de energia, essa mulher vai apresentar um cansaço corporal e peso, a umidade ela já está atacando o baço, né? Então, a produção de energia fica muito debilitada. E aí vem sinais de calor, olha, ansiedade, insônia, opressão torácica, são todos sinais de calor, umidade, né? A ansiedade, insônia e a opressão torácica é a umidade no alto, no aquecedor superior. Sede com vontade de beber. O revestimento lingual, gente, aqui, ó, amarelo e gorduroso, tá? Amarelo e gorduroso, principalmente no aquecedor inferior. O pulso é pulso de calor e é pulso de dor e é pulso de umidade. Então, ele é de corda, ele é rápido e ele é escorregadio. E como princípio terapêutico, o que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai atuar? Ora, eu tenho calor, umidade, né? Eu tenho calor, umidade instalado aqui. Então, eu vou refrescar o calor e evacuar a umidade. Então, eu vou escolher pontos relacionados com isso. Então, eu vou trabalhar o VC4 e o VC3, o extrazigum, porque ele vai atuar diretamente em ovários, em anexos e útero, o BP6 e o BP9. São os pontos básicos que a gente vai atuar para afastar umidade, calor do aquecedor inferior e evacuar essa umidade e refrescar este calor local. Se esse calor estiver intenso e essa mulher apresentar uma febre, aí você pode colocar sim o F2 e o IG11 juntos para baixar o calor sistêmico. E aí a gente inicia com quem? Com o Guanyin VC4 ou residência do Qi primordial. Muito bem, gente. Guanyin é ponto morto do intestino delgado. E também, gente, é ponto de cruzamento com o canal do baço, rim e pâncreas. Então, ele tem uma relação direta com o elemento água e terra. Logo, ele tem uma relação muito forte com o quê? Com umidade. Ele tem ele é um ponto que tem várias funções. Neste caso, a gente vai trabalhar as funções de nutrir, tonificar o Qi do rim, para que o rim possa dar suporte para a sua víscera curiosa a nível de energia, né? Para se restabelecer. Ele vai atuar harmonizando o Chomai e o Renmai, que são vasos maravilhosos que estão regendo a matriz, o útero. Ele vai regular a menstruação. Ele vai ter uma função muito importante, que é a de harmonia do Jiao
inferior e de fortalecimento do dial médio. Então, esse excesso que está se apresentando de calor-umidade no dial inferior, ele será harmonizado, né? E através do fortalecimento do dial médio, eu vou dar um apoio importante ao baço pâncreas para transportar e transformar essa umidade, né? Então, eu vou combater a umidade e calor. Por isso é que ele é ponto que remove umidade e reduz calor também. Além de diversas outras funções, como ser um ponto, quando mochado, um ponto de efeito tônico geral. Mas nesse caso ele não será mochado, ele será em dispersão, porque eu quero liberar esses excessos. Eu quero promover a harmonia da energia no dial, mas eu quero liberar essa umidade e calor, ok? E para dar um suporte, principalmente na questão da regularização do REM e do Chong-Mai, junto com o VC4, a gente vai entrar com o Zong-Di ou VC3, que é ponto Mo da bexiga e que é ponto de cruzamento com o canal do baço, fígado e rim. Então é um ponto muito bom para quê? Para mover estagnação e para dispersar umidade, calor. Tá? Ele é um ponto que vai atuar junto com o VC4, fortalecendo o Qi original, dando um reforço para o rim poder nutrir Chong-Mai e Ren-Mai, e esses também poderem nutrir melhor o endométrio, o útero de uma forma geral e promover a sua regeneração. Ele vai harmonizar o dial inferior, isso me interessa, né? Harmonizando o Qi do útero também, regularizando menstruação, se for o caso, que tiver em desarmonia, mas ele refresca calor no sangue e ele dispersa umidade e calor. Então, VC3 e VC4 ponturados em dispersão, nesse caso, para liberar essa umidade, calor e harmonizar o dial inferior. E aí, gente, 3 Qigong lateral ao VC3, a gente tem um ponto extra, chamado extra 8 do abdômen, chamado Zigong. O Zigong, ele é um ponto que vai regular útero. Como a gente tem uma umidade e calor no útero, no endométrio, né? E útero na medicina chinesa é útero, ovário e trompas, é tudo uma coisa única, um sistema reprodutor, né? Único. Ele foi escolhido para atuar em cima dessa questão de regularizar as desarmonias do útero. Também irei utilizado para outras situações em que eu tenha, por exemplo, menstruação irregular, menstruação excessiva, cólicas, o próprio prolapso do útero, né? O nome desse ponto é o Palácio da Criança. Ele também é muito utilizado em protocolos de estímulo para fecundação e para infertilidade. Ele é utilizado. Mas nesse caso, ele está sendo ponturado em dispersão para liberar essa estagnação de umidade e calor no endométrio. E aí entramos com quem? Com BP6, ponto gold para qualquer condição uroginecológica, Saninjal ou cruzamento dos 3 Yins. Ponto que reforça baço, que escoa umidade, né? Ele é um ponto que vai fortalecer e vai tonificar o Qi do baço. E também vai atuar no rim, que é o que rege a víscera curiosa útero. Então, ele vai tonificar o Qi e a essência dos rins. Além disso, ele usa o Qi do fígado, então ele move a estagnação. E essa umidade e calor acumulada aí, ela tem que ser dispersada, levada, né? Esvaziada. Então, trabalhar o fígado para mover essa estagnação de umidade e calor é importante. Então, ele vai também atuar promovendo o Qi do fígado, fortalecendo e tonificando a circulação do Qi e do Xue. E com isso, ele atua eliminando a estase. E, muito importante, função do BP6, que não pode deixar de ser falada, o BP6 esfria sangue, nós temos calor aqui. O útero é uma víscera que tem uma relação muito forte com o Xue. Então, o calor no local é presente já naturalmente, ciclicamente, por conta da próprios ciclos menstruais. Além disso, esse calor está o quê? Ele está além, ele está patogênico, correto? Então, eu vou esfriar o sangue. E no caso dessa mulher apresentar
desconforto pélvico, com dor, com cólica, ele vai atuar muito legal, porque esse ponto ele é um ponto para cólicas, ele é um ponto para ação no útero, ele acalma a dor, ele tira, ele é analgésico uterino. Então, no caso dessa mulher estar apresentando queixas de cólicas, né, que é comum no quadro de umidade e calor de útero, ele vai atuar beneficiando isso. E BP9 em Linquan, né, é um ponto que não podia deixar de ser falado, mas na cial do montículo, que é ponto gold para quê? Para a umidade. Né? Então, esse ponto ele vai, por ser ponto do movimento água e por ser ponto do canal do baço, ele harmoniza, tonifica, aquece o ti do baço, desobstrui esse canal do baço e favorece o quê? A liberação dessa umidade retida, né? A transformação e o transporte desses líquidos. Ele harmoniza o estômago, além de harmonizar o baço, então ele favorece o fortalecimento do elemento terra. Ele harmoniza a via das águas, ele remove a obstrução, então essa obstrução que esteja acontecendo no dial inferior, ele vai atuar liberando essa obstrução, principalmente se for uma obstrução por umidade, né? E além de tudo, o BP9 também ele beneficia a genitália e drena calor. Então ele é um ponto que vai atuar mais importante, mais direcionado para a umidade, porém ele também tem uma função de drenar calor associada, então ele vai juntar com o BP6 e com os demais pontos que já foram VC3, o VC4 e o Zigum, que já foram citados. Muito bem, saímos da etiologia de umidade e calor e entramos agora no estudo da endometrite através do vazio de Schwe ou de Swé, ou seja, vazio de sangue. Muito comum aonde? Em casos de infecção puerperal, ou seja, infecção pós-parto. Os principais sintomas apresentados são uma febre leve, o baixo ventre dolorido, corrimento vaginal, leucorreia. O rosto é um rosto macilento e sombrio pela deficiência de Schwe instalado. As vertigens, tudo sinais de deficiência de Schwe se apresentando. A perda de sono, palpitações, uma respiração curta, sem força. A língua é uma língua assim, olha, pálida, com revestimento branco fino. E o pulso é um pulso fino, profundo, com pouca força, principalmente nos zans, baço, rim e fígado. E qual é o princípio terapêutico para a gente trabalhar a endometrite nos casos de vazio, de anemia profunda, né? De perda de sangue excessivo durante o parto ou perda durante o aborto, onde essa mulher se levou a uma baixa abrupta de Schwe. Bem, eu preciso levantar a energia dessa mulher. Então eu vou tonificar o Ti, eu vou tonificar o Schwe e vou tonificar a energia de defesa dela, principalmente, porque essa infecção ela se instalou por deficiência de defesa, por falta de energia de nutrição adequada. Então, eu fornecendo essa energia de nutrição, dando uma levantada na energia dessa mulher, eu vou favorecer o processo de autocura. Então, a gente vai entrar já com a característica de aquecimento, né? Então, a gente vai entrar com VC4, com VC6, em moxa. O Zigum extra, nesse caso, tonificar BP10, tonificar BP6, tonificar estômago 36 com moxa. E com isso eu faço o quê? Uma levantada geral na energia dessa mulher e favoreço que ela consiga nutrir adequadamente o endométrio e favorecer o processo de regeneração. E aí a gente inicia o protocolo com o 1-in-1, VC4. VC4, residência do Ti primordial. Este ponto a gente já discutiu no protocolo anterior, só que no protocolo anterior a gente estava com um estado de estagnação de umidade e calor, a gente ia dispersar através da harmonia no dial inferior. Neste caso, a gente vai utilizar esse ponto em tonificação para quê? Para utilizar as suas funções de efeito tônico geral e de reforço do Ti, para reforçar e aumentar o Yuan Ti, para fortalecer o Yang Ti, para nutrir e tonificar a essência do rim, do Ti do rim, para harmonizar tanto o Chon Mai quanto o Ren Mai e para nutrir o Ti do útero.
Com isso, eu estou dando um suporte energético que essa mulher está precisando pela deficiência que ela se apresenta. E não podemos esquecer que esse é um ponto muito importante, porque ele harmoniza tanto o dial inferior como fortalece o dial médio. E o dial médio ele é muito importante para quê? Para a produção de Xue, né? É o dial diretamente relacionado com a recepção dos alimentos e bebidas e transformação disso em energia de base para a produção de Xue. Então, como ele tem uma ração tanto no dial inferior como no dial médio, ele vai harmonizar essa deficiência que está se apresentando no dial inferior e vai tonificar a essência e tonificar o dial médio para a produção de Xue. O VC6 ou Qi-Hai será trabalhado em tonificação por moxa. Este, gente, ele é um ponto tônico geral, então ele vai agir dobradinha junto com o VC4 nesse objetivo terapêutico. Ele vai suprir a deficiência geral do organismo, ele vai tonificar o Qi do rim, ele vai harmonizar, aquecer, reforçar o dial inferior, o Qi original, o Renmai. Ele vai tonificar, nesse caso, muito importante essa função, que é a função de tonificar o Qi, o Xue e o Yang, e com isso eu dou uma reforçada geral na energia desta mulher que está em vazio de Xue, tonifica Baço, que é o Zhang muito importante para a produção de Xue e energia, e tem uma característica de restaurar todo o colapso de Yang, né? Então, ele é um ponto que vai, associado com o VC4, favorecer o nosso objetivo terapêutico, que é justamente dar um tônico geral para essa paciente, reforçar a energia dessa paciente, né, para que ela possa responder ao tratamento. Aí o Zigong extra 8 do abdômen, né, que é o palácio da criança ou o palácio do filho, ele já entra com um objetivo de regular o útero, de favorecer o restabelecimento, de harmonizar essa víscera curiosa que está sofrendo com endometrite decorrente de um vazio de sangue que levou a essa infecção local. Então, ele vai dar um suporte localizado na víscera curiosa. E como eu tenho um caso de vazio de sangue, não tem como não trabalhar o BP10, que é o mar de sangue, com o objetivo óbvio de regular o fluxo do Qi, a circulação do sangue, né, no local onde está em deficiência. Ele vai harmonizar o Qi do baço, ele vai regular a função que está em deficiência no dial inferior e ele vai fortalecer o Xue, fortalecer a produção de sangue, né? Porque ele também nutre o Yin Qi. Então ele vai trabalhar essa questão de vazio. Todas as questões relacionadas a sangue, Xue, essas questões, elas são trabalhadas com o BP10. Ele é um ponto chave para trabalhar qualquer desarmonia de sangue na pessoa, seja por excesso, seja por estagnação, seja por calor, ou seja por deficiência, ou seja por vazio. Então ele vai ser utilizado aqui, no caso, em tonificação, justamente para tonificar a produção de Xue. BP6, Saninjal, ou cruzamento dos trenzinhos, além de ser um ponto uroginecológico, ele entra aqui nesse protocolo como um tonificador do sangue, né? Um ponto que vai promover o Qi dos rins e a essência, que vai harmonizar e fortalecer o Qi do baço, e com isso eu tenho um suporte para quê? Para a produção de sangue. É um ponto que nutre Yin, e sangue precisa da substância Yin para se formar, e é um ponto que harmoniza Qi de útero. Então, ele atua no útero, ele atua no Yin, ele atua na produção de sangue e ele atua na tonificação de baço. Então, ele é muito importante quando a gente tem deficiência de sangue e vazio de sangue mais ainda. O estômago 36 vai dar mais um suporte de energia, né? A gente sabe que é um ponto que fortalece o Qi mediano, principalmente o Qi do baço e do estômago, que ele tonifica Qi e Xue,
que é um dos 4 pontos gerais de tonificação do corpo, que tonifica também, principalmente nesse caso, muito importante, o Wei Qi, porque ela está com uma queda de energia importante, né, pelo vazio de Xue. Levou a uma baixa de imunidade e ela levou a uma proliferação de bactérias. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa tonificar esse Wei Qi, restaurar o Yang Qi, né? E além de tudo, o estômago 36 ele tem uma função muito legal, que ele participa na formação dos líquidos corporais. Olha a deficiência aí de Xue gritando. Então, ele atua diretamente participando da formação de um novo Xue. Então, gente, com VC4, VC3, Zigum, BP10, BP6 e estômago 36, a gente fecha o protocolo, segundo Alterosh e Maciossia, para endometrite por vazio de Xue. E aí agora a gente vai entrar na outra etiologia, que seria o vazio de rim, correto? E aí a gente tem essas características, as características do deficiência do Zhang Rim mesmo. A febrícula, essa febrícula geralmente ela é da parte da tardinha, a partir das 5 horas da tarde. Uma dolorência no baixo ventre, que geralmente ela até melhora com pressão e com calor. Uma leucorreia de água, né? Uma leucorreia clara, uma leucorreia fluida, uma dor, uma lombalgia crônica, uma mente mais lenta, com dificuldade de raciocínio, com dificuldade de absorção de conhecimento também, com memória, com dificuldade de memória, lassidão nas pernas e na região lombar, uma fraqueza importante nas regiões regidas pelo rim, esse rosto macilento, né? Vertigens, temor do frio, língua pálida com revestimento fino, geralmente branco, mas muito fininho, mas língua com deficiência de yang, né, do rim. A gente vê uma deficiência de energia aqui, de vazio importante. E um pulso é um pulso profundo e um pulso lento. Então a gente precisa trabalhar tanto o yin quanto o yang do rim. Eu tenho que reforçar esse rim para elevar o Qi original, o Yuan Qi. Né? Eu tenho que utilizar pontos como o VC4, o Zigum, o BP6, o Bexiga 23 vai entrar aqui, ok? O VG4 ele precisa entrar, que é o Minmen, né? E o R3 para quê? Para promover um equilíbrio, para reforçar esse rim e elevar o Yuan Qi. E aí o VC4 ele vai entrar em tonificação para tonificar tanto o Yang quanto o Yin do rim. Né? O VC4 é um ponto de tônico geral, de reforço do Qi. É um ponto que nutre justamente o tipo de Qi que eu preciso, que é o Yuan Qi, que é o Qi original, que fortalece o Yang, que estabiliza o Qi do rim, que está em vazio, então ele precisa de uma estabilização e que tem uma ação muito importante no útero. Ele harmoniza o Qi do útero, restaura o colapso de Yang Qi. Né? Então ele é um ponto que vai atuar dando esse suporte, essa força, esse ajuste energético para o Zhang Rim, para que ele possa voltar a se adaptar e trabalhar adequadamente. O Zigong ele vai entrar como um grande harmonizador uterino nesse caso. Ele entra como se fosse um sinalizador, dizendo, olha, essa sua deficiência de rim está levando a um vazio, a uma deficiência extrema aqui no útero. E a gente teve uma queda de imunidade aqui e teve uma infecção por causa disso. Tá? Então eu preciso o quê? Eu preciso melhorar a energia justamente do órgão que está em sofrimento, que é o útero. Então ele foi utilizado para isso, para harmonizar a energia local nessa víscera curiosa. E como um ponto ginecológico importante, que significa o cruzamento dos 3 rins, fígado, baço e rim, e com o objetivo de fortalecer esses 3 rins do pé e tonificar o Qi dos rins e a essência, e tonificar o yin, foi escolhido o BP6. Não tinha como não trabalhar o BP6, né? Além de ser um ponto que tem uma ação direta onde? No útero, que é a víscera que está em sofrimento.
O bexiga 23, gente, é ponto Shu dorsal do rim. Ele trata o Zang, né? As deficiências e os excessos do Zang específico. Ele vai fortalecer a recepção do Qi dos rins, ele vai tonificar a essência e o Yuan-Qi, ele vai aumentar a energia dos rins que está em vazio e, consequentemente, ele vai favorecer ossos, medula, o cérebro, a questão das vertigens, da acuidade visual e auditiva. Tudo isso ele vai trabalhar, porque ele vai estar trabalhando diretamente o Zang rim. Ele também beneficia o pulmão pela sua relação direta que ele tem com a recepção entre o Zang rim e pulmão, a comunicação entre os dois, o trabalho da umidade, né? E com isso ele melhora, ajuda o pulmão também na produção de Wei Qi, fornece energia para o pulmão produzir Wei Qi, que é energia de defesa. E ele deve ser trabalhado em tonificação e em moxa. A gente pode fazer isso alternadamente, porque eu preciso de tonificar tanto o yin quanto o yang dos rins. E para fortalecer, para tonificar, para beneficiar a energia essencial e reforçar o yang do rim, VG4, né, gente? Em moxa, ok? A gente vai tonificar o yin e o yang do rim. Então, eu vou utilizar o bexiga 23, o VG4, eu vou utilizar BP6, eu vou utilizar R3, que a gente vai ver também daqui a pouco. São pontos que vão estar nutrindo a energia do rim, dando ajuda para a energia do rim, chamando esse rim para trabalhar, para que esse rim possa produzir as suas energias adequadas e, com isso, ele conseguir nutrir todos os outros zangues, né? Porque ele é o grande tesoureiro energético, ele absorve lá no Mimen, lá justamente onde está a caixinha de Jing, ali a gente tem o armazenamento da energia Jing. E essa energia Jing é utilizada por todos os outros órgãos e vísceras. Então, se o rim está vazio, todos os outros órgãos estão em sofrimento. Então, eu preciso agir e agir rápido, dando suporte para o rim. E finalizamos o nosso protocolo trabalhando tanto o yin quanto o yang do rim com quem? Com o seu ponto-fonte. Tai Chi R3. R3 ou Tai Chi, também chamado grande riacho, é ponto-fonte, ponto do movimento terra, ponto que nutre o yin do rim, que tonifica o yang, que regula a energia Qi, e também, consequentemente, vai beneficiar pulmão e outros zangues e a região lombar, além de limpar o calor vazio se ela estiver apresentando, né, as ansiedades, os sintomatologias de calor vazio que pode estar apresentando pela deficiência a nível de vazio de rim. Em auriculoterapia, a endometrite é tratada de uma forma generalizada. Não dividimos em vazio de rim, vazio de Xue, nem em umidade e calor. A gente vai trabalhar ela de uma forma generalizada. É claro que se tiver sintomas de calor, eu vou quitar ponto calor e vou associar se tiver, né? Então, a gente começa com o Shen Men rim simpático. Para quê? Para trabalhar a questão da infecção, da inflamação e para abrir os canais de acupuntura, né? Então, segundo o professor Marcelo Pereira, a gente entra com o triângulo cibernético. Aí a gente vai no local onde está acontecendo o sofrimento e a gente entra com útero. Útero fazendo o quê? Sedando o quê? A endometrite. Então, eu vou sedar essa infecção no local. E aí eu entro harmonizando com o endócrino, harmonizando o ovário, sedando a pelve, que é o local onde está tendo a desarmonia energética, a infecção. E ponto calor, se tiver febre, se for por umidade e calor, a gente entra sedando o ponto calor. Uma observação que eu preciso fazer. Caso na sua avaliação essa paciente tenha deficiência de Xue, eu vou tonificar baço, correto? Caso ela apresente deficiência de Wei Qi, o que eu vou fazer? Eu vou tonificar pulmão, correto? Na grande maioria das vezes, eu sempre já entro com tonificação de pulmão. Por quê? Porque a endometrite, ela já é uma infecção provocada por uma coleção de bactérias no endométrio, né? Ela é uma inflamação decorrente de uma infecção. Então, eu gosto de trabalhar o ponto pulmão em tonificação para melhorar a produção de Wei Qi, para dar o suporte para essa mulher. E com isso, gente, nós finalizamos a nossa videoaula das síndromes inflamatórias
agudas da cavidade pélvica. E aí a gente vai entrar na nossa próxima videoaula com o estudo das síndromes inflamatórias crônicas da cavidade pélvica, onde eu vou dar maior atenção à endometriose, que é uma entidade clínica muito comum no consultório de acupuntura por ginecologia e obstetrícia. Muito obrigada, meus queridos, até o nosso próximo vídeo.